Boa tarde, eu sou a professora Rilka, do componente curricular de Sociologia, e o tema da minha aula de hoje é sobre o conceito de democracia. Qual é o objetivo dessa aula? É para que os alunos entendam o conceito de democracia, o seu surgimento, a partir do modelo ateniense e suas características, e fazer uma comparação com a democracia moderna. O que é a democracia? Em qual contexto histórico a democracia surgiu? Quais são as características da democracia direta e representativa? Afinal, o que é a democracia? A palavra democracia é de origem grega, mas não se sabe quem a cunhou, quem criou essa palavra. Ela foi a junção da palavra demo, que pode ser traduzida genericamente como povo, e kratos, que pode ser traduzida como poder soberano. Assim, o significado de democracia é o poder soberano do povo. Embora, no contexto de Atenas, a ideia do povo, ou como veremos, de cidadão, fosse muito limitada. O que é a democracia ateniense? A democracia ateniense é, como conhecemos, o sistema político que existiu em Atenas, na Grécia Antiga, a partir do final do século VI. Esse sistema surgiu de uma reforma política promovida por Clístenes, o legislador da cidade, e foi fruto das tensões sociais que existiam por conta dos privilégios da aristocracia, os chamados eupátridas. É bom lembrar que antes da democracia ateniense, antes desse sistema político vigorar em Atenas, o sistema político era a monarquia. O que é a democracia? Ela consiste em um regime político, ou seja, um modelo de organização das instituições políticas, leis e valores do Estado. Mas quais são os principais aspectos desse regime? Conforme Robert Dahl, importante cientista político estadunidense, um regime democrático precisa respeitar dois fatores. O primeiro, a participação pública, e isso acontecia em Atenas, o povo participava diretamente da democracia, e a contestação do governo. Mas como surgiu a democracia? Em sua forma histórica, a democracia surgiu da experiência dos antigos atenienses. Era uma democracia direta que se realizava num espaço restrito, a cidade-estado grega, representada na imagem ao lado. Essa imagem aqui mostra bem o Péricles, o político de Atenas, discursando na ágora para os cidadãos de sua cidade-estado. Então, o cidadão realmente ele participava, junto com o político, das decisões da cidade. Na democracia direta, cada cidadão pode participar ativamente da tomada das decisões. As principais características desse sistema é que a própria população determina diretamente o que é de interesse público da cidade. Se a gente for fazer uma comparação com a nossa democracia, isso não acontece aqui na democracia moderna. Qual a diferença entre a democracia ateniense e a democracia moderna? A nossa democracia moderna, a gente delega o poder. Dia 15 de outubro deste ano, por coincidência, nós vamos ter eleição, nós vamos eleger os nossos representantes, e a nossa democracia representativa é para isso. A gente delega poder para um representante decidir por nós, ter a decisão por nós. Em outras palavras, na democracia ateniense, o povo não delegava o seu poder de decisão, como é na democracia moderna, o povo participava diretamente. E quais são as características da democracia ateniense? Ela funcionava por intermédio das assembleias. Nas assembleias, os cidadãos tinham o poder de tomar todas as decisões políticas, ou seja, qualquer problema que existia em Atenas, eles se reuniam na ágora, eles decidiam todos os problemas que tinham com os políticos, eles decidiam, lá eles votavam e tomavam todas as decisões. O governo era exercido, então, dessa forma, o governo era exercido pelo povo. E na imagem ao lado, dá para a gente ver essa imagem, dá para a gente ter uma noção
de onde eles se reuniam na Pâniks, acho que é isso, Pâniks, local onde os atenienses tomavam as decisões políticas. Era uma colina na Atenas da Grécia Antiga, com cerca de 400 metros ao sudoeste da Ágora, onde a Assembleia se reunia. E quais eram as características da democracia ateniense? O corpo político da democracia ateniense era formado por membros considerados absolutamente iguais, porque todos eram livres. Aqui eu vou fazer um adendo, que a democracia ateniense, todos não eram livres, só os cidadãos filhos de mãe e pais atenienses. Quais eram as características da democracia ateniense? O corpo político da democracia ateniense era formado por membros considerados absolutamente iguais, porque todos eram livres. A liberdade era o critério que determinava a igualdade. A liberdade era, segundo o filósofo grego Aristóteles, o princípio da democracia democrática. Entretanto, e é importante dizer que a democracia ateniense era altamente excludente. O poder político era exercido apenas pelos considerados cidadãos, homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mães atenienses. A democracia direta não se dirigia a todos, excluindo as mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos. Portanto, a democracia ateniense era restritiva, diferente da nossa democracia moderna hoje. Apesar da nossa democracia ser uma democracia representativa, ela não é excludente da forma como era em Atenas. Ela, indistintamente, ela não distingue cor, raça nem classes sociais. Na nossa democracia, na democracia moderna, todo cidadão que tem possibilidade de votar de 16 a 70 anos pode exercer a sua cidadania votando. E aqui a gente vai fazer uma comparação entre a democracia ateniense e a democracia moderna. A democracia ateniense, novamente falando, ela era direta, com o povo votando diretamente. A democracia ateniense era direta, com o povo votando diretamente na Assembleia. E, lembrando novamente, ela era, apesar dela a participação do povo ser direta, mas ela era excludente, pois só votavam quem era cidadão. Voltando, né? A democracia ateniense, ela era excludente, pois só votava quem era cidadão. Na democracia moderna, a nossa democracia ela é representativa, né? Nós delegamos ao presidente da República, ao Senado, aos senadores, aos deputados federais e estaduais, o poder de nos representar. Ou seja, ela é representativa. Porém, também, ela não é excludente. A vantagem da nossa democracia hoje, diferentemente da democracia de Atenas, que era excludente, a nossa democracia moderna hoje, ela não é excludente. Então, agora, depois dessa aula, nós vamos fazer uma atividade em dupla. Vocês vão construir um quadro conceitual comparativo, falando sobre o significado da democracia, o conceito de democracia direta, ateniense, as principais características da democracia e as críticas à democracia ateniense. Obrigado.